そのクレヨンは12色あり、小学生に向けた商品です。Então, esse giz de cera tem 12 cores. É um utensílio direcionado para estudantes do ensino fundamental. A gente tem de novo o sono, que é aquele adjetivo indicativo, significa esse. A gente tem a palavra crayon, que significa giz de cera, vem do inglês crayon, giz de cera. A gente vai ter Junishoku, que significa 12 cores. Ari, que é do arimasu, que significa haver ou até ter, nesse caso tem no sentido de existe, então tem 12 cores. A gente tem Shougakusei, que é estudante do ensino fundamental. Shougakusei é uma palavra só. A gente tem Mukeru, que é direcionar, dirigir no sentido de você não dirigir de carro, dirigir de veículo, não. É direcionado no sentido de, esse livro é dirigido a crianças, esse livro é direcionado a crianças. Esse é o sentido, algo a alguém, tá bom? Não dirigir de veículo, tá bom? Importante. E shouhin, produto. Então, vamos passar primeiro por essa primeira parte. Sono kureyon wa. Então, falando sobre esse giz de cera, quanto a esse giz de cera, no que diz respeito a esse giz de cera, de novo a partícula wa demonstrando o tópico do que eu estou falando, o assunto principal da minha frase. Ele vai falar Junishoku ari, há 12 cores. Importante aqui, pessoal, iro, essa palavra aqui, iro, que ela é lida iro, ela significa cor, tá bom? Isso aqui é a palavra cor. Porém, a palavra shoku, quando ela aparece desse jeito, ela é um contador de cores. Então, espera-se que você vai colocar um número antes. Por exemplo, ishoku significa uma cor. Nishoku, 2 cores. No caso dessa sentença, ela aparece aqui, junishoku, 12 cores. Então veja a diferença, isso aqui é a palavra cor, iro. Isso aqui é o contador de cores. Quantas cores? Junishoku. Essa é a diferença da leitura, tá bom? Então atende-se a isso. Se vier o número antes, é um contador. Então ele vai falar Junishoku, beleza, 12 cores, ari. Se eu falasse para vocês Junishoku arimasu, há 12 cores, certo? Então há 12 cores. Porém ele tira o masu e põe uma vírgula. Por que ele faz isso? É só para indicar que ele vai continuar falando. Então o pensamento dele não está concluído. Ele vai continuar falando alguma coisa no que diz respeito a isso que ele acabou de começar. Por isso ele corta o masu do verbo, fazendo com que a frase fique aberta à sua continuação. Então ele fala aqui que sono kureyon, kureyon wa junishoku ari. Então esse giz de cera tem 12 cores. Ele vai continuar. Ele não acabou o pensamento dele, por isso massa retirado. É uma das formas de você ligar frases. Lembrando, tem várias. A gente viu com a forma T, a gente já existe com D, existe com, não sei, soste, formas diferentes de ligar frases, passando ideias diferentes. E uma delas é remover o masu do último verbo que você falou, e esse é o que ele optou aqui. Então ele vai falar que esse giz de cera tem 12 cores. E vai falar, Shougakusei ni muketa shouhin desu. É um produto destinado a, deixar aqui, esse giz de cera tem 12 cores. Ele vai falar que Shougakusei ni muketa. Isso aqui, pessoal, direcionado a alunos do fundamental. Então, Shougakusei é estudante fundamental, estudante do ensino fundamental. E mukeru é o verbo direcionar, dirigir no sentido de uma coisa que é dirigido a estudantes. Então, livro direcionado a crianças, sabe? E aqui ele está na forma do passado. Mukeru é o verbo, na forma padrão, forma de dicionário. Ele está na forma muketa, que é a forma conclusiva, para passar exatamente a essa ideia de que é um produto destinado. Percebe essa forma conclusiva? Ele já está destinado. Essa forma conclusiva é utilizada no muketa dessa forma. Então, a partícula ni, ela indica aqui para quem que está sendo destinado. Então, Shougakusei ni é a alunos no fundamental. Então, direcionado a alunos no fundamental. Então, ele usa a palavra shouhin diretamente aqui. Eu vou colocar aqui produto, teclado errado, produto, eu estou o tempo todo errando o meu teclado, mas a gente vai consertando. Produto destinado a alunos do ensino fundamental. Pessoal, o que acontece aqui é uma frase adjetiva. Vinícius, pelo amor de Jesus Cristo, o que é uma frase adjetiva? Frases ou verbos que qualificam outras palavras, outros substantivos. Se eu tenho um verbo e logo em seguida um substantivo, o que isso significa? Significa que esse verbo passa a qualificar o substantivo. Por exemplo, tabeta. Exemplo muito simples. Tabeta é o comi. Sushi. Adivinha? Sushi. Então é sushi que eu comi. Sushi que comi. Então a gente tem aqui a palavra sushi logo depois do verbo
Isso significa que esse verbo vai passar a qualificar o sushi. Então, tabeta sushi é o sushi que comi. É exatamente o que acontece aqui. Eu tenho todo esse trechão aqui, direcionado a fundamental, que qualifica um produto. Então, é um produto que é direcionado a alunos do fundamental. A gente usa esse que no português para qualificar. Então, neta, beto. Um exemplo bem parecido. Cama, que é dormir. A gente usa o que no português para qualificar esse tipo de palavra. No japonês, existe essa forma que você coloca o substantivo logo depois do verbo. Então, netabeto é a cama que eu dormi. Tabeta sushi é o sushi que eu comi. Não precisa estar no presente. Pode ser... não precisa estar no passado, perdão. Pode estar no presente, por exemplo. Yomuhon, então é o livro que eu leio. Não precisa estar no passado. E nesse caso ele está nessa forma conclusiva. Então esse produto ele é direcionado a alunos no ensino fundamental. A gente usa o que no português para fazer essa qualificação. No japonês existe essa estrutura. Você coloca o substantivo logo depois do verbo para passar essa ideia para ele. Tá bom? Então, voltando para a frase principal. Essa aqui foi longa de explicação, mas essa frase é muito boa. Sono kureion wa 12 shoku ari shougakusei ni moketa shouhin desu. Esse giz de cera tem 12 cores. É um utensílio destinado a alunos do ensino fundamental.